Olá pessoal, meu nome é Israel S. e eu mostrarei nesse vídeo algumas técnicas para efetuar o deployment de serviços WCF e de clientes que consomem esses serviços. Tá? Bem, a ideia desse vídeo, pessoal, é mostrar superficialmente algumas técnicas e boas práticas que a gente pode estar utilizando na hora de efetuar o deployment das nossas aplicações WCF. Tá legal? Bom, o primeiro passo nosso aqui é o seguinte: lá no vídeo onde nós comentamos a respeito dos tipos de hosting que existe no WCF, tá? Só para recapitular, a gente tem um host a partir de um self-host, ou seja, uma aplicação console, uma aplicação Windows faz o host de um serviço, tá legal? Tem a possibilidade de hospedar isso no Windows Service, tem a possibilidade de hospedá-lo em um IS ou até mesmo no WAS, mas isso a gente vai falar um pouquinho em futuros vídeos, porque exige todo um detalhamento antes, explicar quais são os pontos negativos das outras alternativas, para a gente poder entender como expor e principalmente como configurar um serviço no IS e também no WAS, no WAS. Tá legal? Bom, para que a gente possa evoluir no nosso cenário aqui, a gente tinha criado um host que nada mais era do que uma aplicação console, tá certo? Que fazia uso, num primeiro momento, da configuração imperativa, tá? E depois a gente viu lá como a gente faz para poder isolar toda essa configuração no arquivo de configuração do serviço, tá? Bom, o primeiro passo nosso aqui é fazer com que a gente crie um hosting de certa forma mais profissional e muito mais simples de você gerenciar durante no momento em que você tiver o serviço rodando em produção. Tá? Uma console application, como a gente já sabe, já viu lá atrás, exige que sempre alguém vai lá e start esse processo. Tá? Nesse caso aqui, eu poderia criar um Windows Server, um Windows Service. Tá? E nesse caso, esse serviço seria responsável por carregar o service hosting, tá? Com o serviço específico que eu quero expor, tá? Fazendo toda a configuração da mesma forma que a gente fez nessa console application. Tá legal? Então aqui a gente vai nesse primeiro passo, criar um hosting mais com muito mais recursos, com muito mais formas de gerenciamento do que uma aplicação console simples, tá legal? Bom, então nesse caso aqui, o que nós vamos estar fazendo? Primeira coisa, eu preciso criar um projeto do tipo Windows Service, tá? Uma coisa importante aqui, pessoal, eu vou passar um pouco por cima de como criar um Windows Service, tá legal? Na verdade, se vocês procurarem no meu site, por artigos chamado Basic Class Library, lá vai ter uma seção onde eu só falo de um Windows Service. Então lá você pode pegar aquele material e servir como um material auxiliar para poder complementar aqui. Tá? Bom, depois de criado o projeto Windows Service, eu tenho que vir aqui adicionar obviamente a referência para System.Service Model, que é a API do WCF. Tá? Então, adiciono essa referência. E aqui, notem o seguinte, eu criei um serviço chamado gestor de créditos, tá legal? Bom, o primeiro passo aqui, pessoal, é copiar o meu arquivo de configuração, tá? Ao invés de usar aquele da console application, o que eu faço aqui é só copiar daqui para baixo, é tudo a mesma coisa, tá? Só um detalhe importante é que da mesma forma que a gente referenciou no console application os dois assemblies que trazem o contrato e a implementação do serviço, eu tenho que vir até aqui nesse Windows Service e referenciar os dois projetos, o de contratos e o de serviço. Tá? Bom, feito isso, pessoal, o que acontece? Entrando aqui diretamente dentro desse serviço, a gente vai ter aqui, analisando o código, dois métodos, tá? Um chamado onStart e outro chamado onStop, tá? Bom, os nomes aqui já são autoexplicativos, ou seja,
No onStart, esse método onStart ele vai ser disparado quando alguém na console de gerenciamento de serviços do Windows, tá? Já clicar com o botão direito aqui e inicializar o serviço, tá? Então, quando alguém vem aqui e starta o serviço, automaticamente esse método é disparado. Quando alguém vem aqui e para o serviço, dá um stop, o método onStop é disparado, tá? Bom, então no nosso caso aqui, pessoal, o que é a primeira coisa que a gente tem aqui, que a gente tem a fazer aqui? Criar a instância do service host, tá? Aqui, logo no construtor, eu já posso inicializar aquele host, tá? Especificando o tipo que a gente criou aqui anteriormente, serviço de gestão de crédito, tá? Só preciso importar o namespace aqui. E aqui ainda preciso fornecer um array vazio de URI. Tá? Vazio porque, na verdade, a ideia é que ele extraia todas as configurações do meu arquivo appconfig. Bom, aqui, pessoal, não tem muito segredo. Host.open e depois aqui diz host close. Basicamente isso. Tá? Que se a gente for comparar com o nosso hosting, a gente faz exatamente a mesma coisa. Chama open e aqui, por sua vez, chama close, tá? No final do bloco using. Bom, então aqui, pessoal, basicamente não mudou nada. A única diferença é que a gente está fazendo com que o meu hosting agora passe a ser um Windows Service, tá? Bom, dessa forma, tá? Com esse meu serviço criado, esse Windows Service criado, eu vou recompilar minha aplicação, tá legal? E agora notem que eu preciso criar um instalador para o meu Windows Service. Então, para isso, pessoal, basta clicar em cima do meu arquivo CS, no meu Windows Service. Tá? Ele abre aqui uma interface para a gente, tá? Uma superfície, que ao clicar com o botão direito, eu posso adicionar um instalador. Tá? Nesse momento, ele vai criar o que a gente chama de Project Installer no meu Windows Service. Tá? Então, esse Project Installer é responsável por instalar todos os serviços que estão dentro daquele projeto específico. Tá legal? Então, se a gente pegar aqui esse elemento que ele colocou nessa superfície, esse objeto vai representar aquele serviço chamado gestor de crédito. Tá? Aqui eu posso colocar nomes mais amigáveis, tá? WCF vídeos, serviço de gerenciamento de crédito e uma descrição qualquer. Serviço que gerencia o crédito disponível. Tá? Bom, eventualmente, se eu tivesse mais serviços aqui na minha aplicação Windows Service, eu poderia colocá-los todos aqui. E aí, automaticamente, quando eu instalasse essa minha aplicação, esse meu Windows Service, todos os serviços que estão debaixo dele automaticamente seriam também instalados. Tá legal? Bom, dessa forma aqui, eu vou só recompilar o meu projeto. Tá? E aí, olha só, para que eu consiga efetuar a instalação desse serviço, tá? Em uma máquina qualquer, eu preciso recorrer a um utilitário chamado install-util. Tá? Então, basta você abrir o prompt do Visual Studio. Tá? E a gente tem aqui esse utilitário que, dado um assembly, ele faz o registro dentro do sistema operacional. Tá? Então, aqui o que eu preciso passar para ele é o parâmetro "-i", que é para instalar, e eu preciso passar aqui o caminho até o assembly onde está o meu serviço implementado.
Então, nesse caso aqui, ó, vai ser o WCF Vídeos Windows Service, winservice.hosting.exe. Então, eu venho aqui, vou copiar o caminho, e aí, olha só, passo aqui para o meu utilitário o caminho até o serviço. Clicando aqui, startando, ele vai começar a fazer toda a instalação do serviço, tá legal? E agora, se a gente rodar aquele mesmo utilitário que mostra todos os serviços referenciados instalados no sistema operacional, a gente tem aqui, ó, o serviço que a gente acabou de criar. Então, olha só, WCF Vídeos, serviço de gerenciamento de crédito, aqui é descrição, tá? E aqui a gente pode até fazer várias configurações, tá? Saber se ele vai ser manual, se o start dele vai ser manual, se eu quero ele automático, ou seja, assim que o sistema operacional subir, ele automaticamente sobe junto, tá? Então, aqui nesse caso, tanto faz, tá? Para o nosso exemplo. Mas, dependendo da situação, dependendo do cenário, você já pode até configurar isso diretamente no próprio serviço, tá? No próprio projeto, para que a hora que o serviço seja instalado, ele já venha com essa configuração default. Bom, se a gente pegar agora e startar o meu serviço, tá? Dar um start aqui. Bom, reparem no seguinte, eu vou até fechar essa console. Notem que não há nenhuma aplicação console rodando, apenas o meu Windows Service. Tá? Aqui, se a gente reparar, ó, eu consigo visualizar o status dele que está como iniciado. Bom, como a gente configurou aqui, o serviço ele vai estar exposto em dois pontos, via HTTP e via TCP. Se eu abro esse endereço no browser, vocês vão notar que o serviço já passa a responder. Tá legal? Então, olha só, já consigo visualizar o WCDL dele, quais são as informações que foram publicadas, o contrato, aquela coisa que a gente já viu nos vídeos anteriores. Tá legal? Então, não tem muito o que se preocupar aqui. Tudo funciona de forma totalmente transparente em relação ao hosting que a gente tinha anteriormente, que é o console. Tá legal? Bom, outra coisa que eu também criei aqui para também a gente conseguir perceber como a gente pode referenciar um serviço em produção, eu tentei recriar aqui a mesma estrutura que eu tinha em aplicações Windows numa aplicação web. Tá? Então, se eu rodar aqui essa aplicação, vocês vão ver que só tem o esqueleto dela num layout bem próximo que a gente tem lá na aplicação Windows. Então, notem, eu tenho aqui tudo funcionando belezinha. Tá? Só que aqui só tem eu só tenho o esqueleto, não tenho nenhum código por trás disso. Tá? Bom, eu preciso fazer a referência do serviço nessa minha aplicação. No caso da minha aplicação Windows Forms, ela já está aqui, toda referenciada, bonitinho. Aqui eu preciso criar uma nova referência. Então, o que eu posso fazer? Adicionar uma nova referência, uma Add Service Reference, colo o endereço para o serviço aqui, procuro pelo serviço, uma vez que ele encontra, eu adiciono aqui, ó, serviço de gestão de crédito. Então, notem que toda a informação, todo o proxy está sendo gerado a partir do meu Windows Service. Tá? Então, o Windows Service está funcionando e eu consigo acessar diretamente lá. Agora, notem o seguinte, eu tenho o mesmo proxy criado dos dois lados. Tá? E também o arquivo de configuração lá na aplicação Windows, que é appconfig, na aplicação web é a webconfig. E aqui, uma série de configurações que são características da aplicação web. E aqui embaixo ó, eu tenho as configurações do serviço, os endpoints, para que eu consiga me conectar a ele. Tá legal? Bom, só para a gente reparar aqui, ó, se a gente voltar e definir o Startup como aquela aplicação Windows, a gente vai notar que ela continua trabalhando de forma transparente. Tá? Eu só troquei qual é o tipo de hosting.
tá? Que antes era uma console application e hoje passa a ser e agora passa a ser o Windows Service. Tá? O único detalhe importante é que você precisa se atentar em manter o mesmo endereço. Do contrário, como você já deve imaginar, o cliente não vai conseguir acessar o serviço. Tá legal? Bom, então tudo que nos resta na aplicação Windows, aliás, na aplicação web, é justamente consumir o serviço. Tá? Assim como nós já fizemos na aplicação Windows. Tá? Só que aqui na aplicação web, a gente faz exatamente a mesma coisa, só que com algumas diferenças, obviamente, que estão relacionadas à estrutura, a estrutura do projeto em si. Tá legal? Bom, então a primeira coisa que eu preciso referenciar aqui é o proxy. O proxy é representado por essa classe. Bom, aqui eu tenho que especificar o callback. Tá? Isso, inclusive, é algo que a gente vai falar em futuros vídeos. Tá? O gerenciamento desse proxy e também dessas informações de callback. Bom, aqui, olha só, eu preciso especificar a própria classe e aqui, como a gente referenciou o serviço que expõe as informações a partir de 2 endpoints, ele me traz aqui os 2 endpoints que eu consigo acessar o serviço. Tá? Uma coisa importante aqui, pessoal, é o seguinte, não é pelo fato que a minha aplicação ASP.NET seja acessível por HTTP que obrigatoriamente eu também preciso me conectar com o serviço através de HTTP. Tá? Não tem nada a ver isso. Eu posso, sem problema nenhum, especificar na configuração que o meu serviço, o meu proxy na aplicação web, vai acessar o serviço a partir de um endereço TCP. Tá? Então, como a gente já viu lá atrás numa aplicação Windows, eu preciso passar aqui para o proxy o nome do endpoint que ele vai utilizar. Tá? Nesse caso, eu estou querendo utilizar o TCP, mas se eu fosse utilizar o HTTP, tudo que eu preciso fazer é passar esse nome aqui, ao invés desse que está aqui em cima. Tá legal? Bom, aqui olha só. Feito isso, o que eu faço aqui? Eu tenho o meu label na minha tela, que é o recurso disponível, e eu vou definir para a propriedade dele o retorno da propriedade recuperar quantidade de recurso disponível. Tá? Então, notem o seguinte, definindo esse cara como startup e rodá-lo, tudo tem que funcionar assim como funciona para a aplicação Windows. Tá? Então, a gente está aqui a informação sendo devolvida para a gente. É importante, pessoal, o seguinte, entender que, lembra que a gente configurou a classe lá no serviço como o modelo de gerenciamento de instância como sendo single. Isso quer dizer que, independentemente se eu vier para uma aplicação Windows ou para uma aplicação web, ela sempre vai servir essas requisições a partir da mesma instância, independentemente de tipo de projeto. Tá legal? Bom, feito isso, pessoal, veja só. A configuração, a manipulação de tratamento de erro, assim como a gente fez na aplicação Windows, aqui também seria exatamente os mesmos passos. Envolver isso no try catch, tá legal? Procurar por fall exception, exatamente a mesma coisa, não muda absolutamente nada em relação à aplicação Windows, tá certo? Bom, um detalhe importante que eu não fiz durante a referência do proxy é a gente dizer para o WCF para que ele crie também a possibilidade de invocar os métodos de forma assíncrona. Tá? Então, aqui, veja só, eu posso optar clicando com o botão direito em cima da referência, configurar essa referência e aqui marcar para gerar as operações assíncronas também. Tá legal? Então, feito isso, ele faz algumas mudanças no meu proxy para poder atender essa configuração. Bem,
qual que é a finalidade disso, pessoal, numa aplicação web? Tá? Aqui só um parênteses, a gente viu que quando a gente estava trabalhando com Windows Forms, a grande facilidade que traz o consumo de forma assíncrona é justamente permitir com que o processo seja feito numa thread à parte, tá legal? E quando o processo retornar, ele me via callback, ele me consegue carregar o meu grid ou o meu formulário, um controle qualquer. Tá? Enquanto isso acontece, eu posso continuar trabalhando em outros formulários do sistema. Tá? No caso de uma aplicação web, tá legal? A finalidade de você invocar isso de forma assíncrona é garantir que o ASP.NET não bloqueie uma thread de I/O, aliás, uma worker thread, sendo que na verdade ele depende da execução remota do serviço, ou seja, eu vou estar ocupando uma thread do lado da aplicação cliente, nesse caso ASP.NET, que por sua vez poderia estar atendendo outras requisições, porque na verdade ela vai estar aguardando por um processo que na verdade não depende dela, mas sim da resposta do serviço, ou seja, se demorar muito para executar a operação e assim por diante. Tá? Para que isso fique mais claro, entender como isso funciona efetivamente, eu aconselho vocês a lerem o meu artigo sobre páginas assíncronas no meu site. Tá? Lá vocês primeiramente vão entender o problema para depois vocês verem a solução e ver como isso se encaixa perfeitamente nesse cenário. Então aqui, se a gente reparar a implementação disso, vocês vão notar que ela muda um pouco em relação à chamada de um método síncrono. Tá legal? O que acontece aqui, pessoal, mais uma vez, o foco do vídeo não é mostrar para vocês qual a finalidade da página síncrona, tá certo? Mas é só mostrar como a gente consegue tranquilamente consumir um serviço WCF fazendo uso dessa feature que o ASP.NET traz para a gente. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui é registrar esse processo assíncrono no evento load da página. Então, o que acontece aqui é o seguinte, eu estou dizendo que o processo vai iniciar com o método iniciar e quando o resultado voltar do serviço para o cliente, o método finalizar vai ser disparado. Tá legal? E aí o resultado do processamento vem pelo método end recuperar propostas. Tá legal? E aí, a partir daí, você faz o quê? Você disponibiliza a informação para ser consumida do evento pré-render complete para frente. Tá legal? Mais uma vez, durante esse processo aqui, o início e o fim, ao invés de ter a thread bloqueada aqui, a thread vai ser devolvida para o ASP.NET para que o ASP.NET atenda outras requisições. E assim que o processo voltar aqui no finalizar, o ASP.NET pega a thread novamente e dá sequência no processamento aqui do serviço, aliás, da página. Tá? Então, você não tem o bloqueio dessa thread enquanto você executa o processo remoto. Tá legal? Então, só para concluir aqui, você tem, utilizando essa técnica, tá? Você tem um enorme ganho de performance do lado do cliente. Tá legal? Bom, para a gente finalizar aqui, um detalhe importante é o seguinte. Se a gente reparar, as duas aplicações cliente que nós temos aqui, uma web e outra Windows, ambas referenciam o mesmo serviço. Tá? Consequentemente, ambas têm o mesmo proxy definido. Tá legal? Então, se a gente expandir aqui, ó, a gente vai notar que eu tenho o proxy criado na aplicação web e tenho também o mesmo proxy criado na aplicação Windows. Tá? Bom, uma forma que nós temos aqui para poder trabalhar e ter digamos assim, e acaba sendo também uma boa prática, é você evitar todo esse processo, toda essa criação de proxy por toda a tua aplicação.
tá? No local onde você tem um ambiente controlado, o que eu quero dizer com ambiente controlado? Por exemplo, todas as tuas aplicações rodam .NET. Dentro da tua empresa, a tua plataforma é Microsoft. Então, o que você pode fazer aqui é o seguinte, criar um projeto, tá? Esse projeto ele vai ter a finalidade de servir apenas como um proxy. E aí, ao invés de você referenciar em cada aplicação cliente, tá, que nós temos o web, o Windows, mais tarde eu vou ter uma aplicação console, mais tarde eu vou ter uma aplicação mobile, ou até mesmo outras aplicações Windows, ao invés de você fazer toda a referência em todas essas aplicações, você passa a referenciar o teu proxy. Tá? A tua DLL, e ali dentro vai conter todos os tipos que o teu serviço expõe, tá? Então vai evitar que todos os teus clientes façam essa referência para o teu serviço. É importante dizer que isso só funciona num ambiente totalmente homogêneo, tá? No caso que, por exemplo, tua plataforma é Microsoft. Tá? Então, aqui o que eu poderia estar fazendo? Olha só, adicionando um novo projeto do tipo Class Library. Tá? E aqui eu vou chamar de WCF videos.proxy. Tá? Também vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Tá certo? Bom, quando a gente faz, eu vou até excluir essa classe 1 aqui que ele cria por default, que a gente não vai usar. Tá? Bom, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, quando a gente adiciona uma referência para um serviço, tá? A gente sempre recorre à própria IDE do Visual Studio. Tá? Então, venho aqui, coloco o endereço, procuro por ele, defino algumas configurações do serviço aqui, dou OK e, efetivamente, durante esse processo, ele vai criar o proxy para mim. Tá? Bom, nos bastidores, o que essa interface faz é recorrer a um utilitário de linha de comando chamado svc util. Tá? Esse utilitário tem uma série de configurações aqui que me permite customizar a geração daquele proxy. Tá legal? Bom, o que eu posso estar fazendo aqui? Eu posso passar para o meu proxy, para esse meu utilitário, as configurações para que ele gere o proxy localmente, ou seja, num arquivo qualquer no disco. Então, o que eu posso estar fazendo aqui? Passando para ele o endereço do serviço, que é localhost 8766. Tá legal? Bom, eu tenho um parâmetro que chama /async, que é o equivalente a gente fazer o seguinte, a definir esse parâmetro aqui, geração das operações assíncronas. Tá legal? Então, para todas essas configurações que nós temos aqui, elas estão também disponíveis naquele utilitário. Tá legal? Bom, então o /async determina que eu quero que ele gere as operações assíncronas também. Bom, outra configuração importante é onde eu quero que ele gere o meu arquivo que corresponde ao proxy. Então, eu quero que ele gere em temp e vou chamar aqui de gestão de crédito proxy.cs. Também posso especificar como vai chamar meu arquivo de configuração. Gestão de crédito.config. Tá certo? Bom, e um outro detalhe que nós temos aqui é a configuração, ou melhor, o mapeamento do namespace do WSDL para o namespace .NET. Tá certo? Então, aqui, o que eu vou especificar? Eu vou colocar aqui namespace, vou colocar o namespace que corresponde ao WSDL. Então, olha só, eu vou dizer que o namespace HTTP, schemas, data contract, blá, 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 vai ser mapeado para o meu namespace chamado WCS videos.proxy. Tá certo? Bom, basicamente fazendo isso, ele vai contactar o meu serviço e gerar os dois arquivos nesses locais. Só esqueci de colocar o temp aqui embaixo também.
mas tudo bem, eu movo aqui. Então, olha só, vou em C dois pontos, vou pegar esse carinha que está aqui, que eu coloquei errado, e vou jogar aqui. Então, se a gente reparar aqui, vocês vão notar que os dois arquivos foram criados aqui conforme eu especifiquei lá no meu utilitário. Tá? Se eu analisar o ponto CS, vocês vão notar que eu tenho todo aqui aquelas mesmas configurações que são criadas quando eu faço o processo a partir da própria ideia do Visual Studio. Tá? Então, estão todas aqui as configurações. O proxy, aliás, e aqui nós temos as configurações no arquivo de configuração em si. Tá legal? Aquela mesma configuração. Bom, nesse caso agora, pessoal, o que eu posso estar fazendo? Pegando esse arquivo CS, tá legal? E colocando esse arquivo dentro do meu proxy. Bom, obviamente que a gente precisa agora, como o meu class library, minha DLL, não tem nenhuma referência, eu preciso adicionar referência aqui para System Service Model e System Runtime Serialization. Tá? E aí, teoricamente, esses problemas já não vão acontecer mais. Bom, nesse caso, pessoal, o que acontece aqui agora? Vejam só, eu tenho o meu proxy criado, só que até então, mais uma vez, por si só, esse cara não trabalha. Tá legal? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova aplicação. Tá? Eu vou chamar de wcf videos.console. Bom, e nessa aplicação, o que eu vou fazer? Vou criar um arquivo de configuração, primeiro passo. Tá? O arquivo de configuração não tem muito o que fazer, tá, pessoal? Obrigatoriamente, você tem que pegar o arquivo ou o conteúdo dele e transferir para o arquivo de configuração da aplicação onde você quer utilizar. Bom, depois disso, eu vou clicar com o botão direito aqui na minha aplicação console e vou adicionar uma referência para aquele meu proxy. Tá legal? Bom, feito essa referência, eu estou pronto para usar aquele proxy que encapsula todos os tipos, os parâmetros necessários para que eu consiga me comunicar com o serviço. Bem, outro detalhe que a gente precisa se atentar aqui é adicionar também a referência para System Service Model e System Runtime Serialization, que indiretamente ele vai precisar justamente porque meu assembly, a minha DLL de proxy faz uso desses assemblies também. Bom, ao fazer a referência aqui, o primeiro passo é criar uma classe que gerencia o callback, tá? Que a gente precisa aqui implementar aquela interface que a gente viu anteriormente. Tá? Teoricamente, a gente tem que implementar todos esses métodos, mas para manter a simplicidade aqui, eu vou deixar tudo com a configuração default. Bom, agora olha só, vou criar o proxy do mesmo jeito que eu já fazia nos outros tipos de aplicação. Tá? Notem que eles estão todos disponíveis aqui e você pode, de acordo com a tua necessidade, para ficar algo mais coerente, você pode trocar o nome, tá? Sem problema nenhum. E aqui, ó, instanciar o instance context. Vou passar para ele quem é o responsável, a classe responsável por gerenciar o meu callback. E aqui o segundo parâmetro, como a gente já viu nas outras aplicações, eu preciso especificar o nome do endpoint para que ele vai utilizar. Nesse caso, também vou optar por TCP. Vou colocar um endpoint aqui, envolvendo aqui no bloco using. E agora, olha só, console writeLine, proxy, recuperar a quantidade de recursos disponível. Tá? Basicamente, a mesma coisa que a gente
faz nos outros tipos de aplicação. Mas agora, ao invés de ter a referência igual os outros projetos têm, tá? Como a gente viu aqui anteriormente no projeto web, tá? Ele vai ter o quê? A referência para uma DLL que ela traz toda o meu proxy ali embutido. Tá? Isso facilita bastante, pessoal, no gerenciamento, na hora de você refinar a parte de segurança do Code Access Security. Tá legal? Então, isso vai facilitar bastante a tua vida lá na frente. Tá legal? Só que aí acaba sendo tópicos um pouco avançados que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Tá? E também, só para vocês entenderem, tá? E para provar para vocês que o serviço obrigatoriamente tem que estar no ar, tá? Se eu paro o serviço aqui, tá? Qualquer execução que venha da console application, da aplicação Windows, da aplicação web, vão começar a falhar. Por quê? Porque a aplicação não vai, a aplicação cliente, o serviço não vai estar disponível. Tá? Então, obrigatoriamente, o serviço precisa estar rodando para que você consiga acessá-lo. Tá legal? Então, isso já acaba sendo, a gente já sabia, mas só para poder comprovar isso aqui. Tá legal? Bom, um detalhe importante, na hora que você for levar a tua aplicação cliente, na hora de distribuí-la, tá? No caso de aplicações Windows e Web, tudo que você precisa levar é o exe e também um arquivo de configuração que leva toda a configuração do serviço. Tá legal? Então, isso é importante. Toda a configuração vai estar sempre flexível para você alterar na hora que você bem entender, tá? Já que ela não vai estar compilada no próprio assembly. Tá? E o único detalhe importante é que na hora que você, para qualquer tipo, tá? Quando você tem mais do que um endpoint, você tem que sempre especificar qual é o endpoint que você quer consumir. Tá? Obviamente que no cenário real, isso daí deveria estar também flexível para hora você optar por um, hora você optar por outro. Tá legal? Bom, então aqui, pessoal, a gente acaba encerrando essa primeira série de artigos sobre WCF, abordando aí algumas funcionalidades mais básicas, tá certo? Onde você conseguirá dar os primeiros passos nessa tecnologia e futuramente, quem sabe, talvez eu tente desenvolver mais uma série, mas aí talvez abordando alguns temas mais complexos para que você consiga evoluir os teus serviços e dar mais funcionalidades, mais segurança e mais performance aos teus serviços em WCF. Tá legal? Bom, muito obrigado e qualquer problema, por favor, me contatem.